Iniciando a conversa de redação, participação dos jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos e da economista Rita Mundim. Você, ouvinte internauta da Itatiaia, também pode participar, interagir com a gente, mandando a sua opinião pelo nosso chat no YouTube. Mas você tem que ir no nosso canal. Mais de 1.500.000 inscritos. Faça a sua inscrição, ative as notificações, dê o seu like, aí você participa do nosso chat. Olha só, mais de 15 milhões de brasileiros que ganham até 2 salários mínimos serão beneficiados com a isenção do imposto de renda neste ano. A partir de agora, a pessoa física com remuneração mensal de até R$ 2.824 não terá mais que pagar o tributo. Isso está numa medida provisória do governo federal, publicada no Diário Oficial da União. Rita Mundim, é justa essa medida? Vai fazer muita diferença para o trabalhador, para o caixa do governo? Essa isenção vai fazer muita diferença? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. É uma medida justa. O problema tributário no Brasil, ele tem que ser enfrentado, porque a carga tributária, ela incide mais em quem tem menos renda. Então, a reforma tributária, a segunda etapa da reforma tributária, diz que vai contemplar, aumentar a tributação em cima da renda, em cima do patrimônio, para que as pessoas com salários menores pague menos. Então, isso é uma justiça social, uma justiça tributária. E só para a gente fazer uma conta aí de padeiro, em cima desses 2 salários, que é 1.420 vezes 2, dá 1.412, vezes 2, dá 2.824. A alíquota que incidiria seria de 7,5%. Então, as pessoas terão nas suas mãos R$211, quase R$212 a mais. Isso são 2 botijões de gás. Isso faz muita diferença, sim, para quem tem uma renda menor. Então, é sério esse problema tributário no Brasil, porque o imposto incide muito, demais, sobre consumo. A gente vive falando isso aqui, todo mundo, não importa a faixa de renda, paga o mesmo ICMS, sobre energia, sobre remédios, sobre combustíveis. Então, deveria haver uma redução nesses impostos de produtos básicos, E, é claro, contemplar a tabela do imposto de renda com isenção ou com uma redução de alíquota nas faixas que recebem menos. Ou seja, teríamos uma carga tributária socialmente mais justa. E temos que focar nessa reforma para que a tributação sobre renda, alta renda e patrimônio consiga fazer uma justiça tributária no Brasil. Para você, Eduardo Costa, justa medida, bom para o trabalhador e para o governo, deixando de arrecadar? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu vou morrer sem entender que imposto sobre salário é imposto de renda. Não vou entender isso nunca. Mas já que eu queria entender por que um gestor aqui da Itatiaia que ganha R$3 mil paga imposto de renda e um coronel ou general que ganha 40 não paga. Por que não paga? Porque os militares, desde 2015, estão isentos dos soldos, das gratificações adicionais, ajuda de custo e tal. A menos que tenha mudado a lei, eu não saio, porque muda todo dia. Ganha 40 mil e não paga, e quem ganha 3 mil paga. Sobre salário, sobre rendimentos diretos, típicos da função de militar da ativa, não. Eu queria entender por que se você abrir um comércio, você não consegue, dependendo da sua atividade, entrar no Simples. Mas o advogado, que ganha alguns milhões por ano, entra no Simples. Então, nós estamos perdendo uma chance maravilhosa, com essa reforma, de dividir mais o pão para todo mundo pagar. Se acabar o benefício fiscal para JIS, não sei quem, se acabar o benefício fiscal para a empresa aérea, que aumentou nos últimos tempos 60% do preço da passagem, se conseguíssemos construir um país em que todo mundo pagasse e pagasse por igual, a gente pagaria menos. Porque, como disse a Rita, não é só a alíquota desse ou daquele detalhe. O imposto geral sobre o arroz, a água, a luz e o pão, esse cai para todo mundo e arrebenta com o pobre. Agora, dito isso, o Lula está cumprindo a segunda promessa séria que fez. A primeira de dar um pouquinho mais para o mínimo e a segunda de aumentar um pouquinho mais da faixa de isenção. Menos mal. E para você, William Travassos, essa medida do governo federal isentando do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Neza, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. É isso aí, é promessa dele, é a maneira que o governo Lula encontrou, ele não sabia ainda o impacto disso no orçamento, está falando de 3 bilhões de reais, mas para quem vai receber essa isenção, como a Rita falou, são 2 botijões.
vai fazer a diferença na vida do povão. E o povão, né, tem aí como esse benefício acaba favorecendo o governo. E a gente está falando de 15 milhões de brasileiros que serão beneficiados. Então, para além, né, do benefício ser uma coisa legal, também para o marketing do governo é bem bacana e reforça essa imagem do Lula, o defensor dos pobres, aquele que pensa. Mas a gente sabe que, na verdade, mexer na ferida, como o Eduardo falou, da taxação, né, ou da isenção de algumas empresas, é uma coisa que o governo não faz, talvez pelo lobby, né? E aí você vê que quando o governo quer, ele consegue. Mas para isso, você precisa ter um interesse para poder fazer. E aí a gente entende que uma medida dessa, para além de ser uma coisa necessária, ela tem sim um objetivo político de agradar a grande massa. Foi uma... Pois não, Rita. O Travassos falou aí, então o governo vai deixar de arrecadar cerca de um pouco mais de 3 bilhões, né? E a gente sabe que dá para fazer essa matemática e tirar esses 3 bilhões daquilo que é concedido, ou seja, dessa renúncia fiscal que o governo faz, dependendo da amizade, né, dos amigos do rei. Então, as coisas têm que ser feitas, mas com foco na justiça tributária que não existe no Brasil. Ô Marcelo da Fonseca, você acha que foi uma medida política, social ou econômica? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Foi uma medida social e uma parcialmente, né, cumprindo uma promessa. Jornalista tem que ser chato, né? Jornalista às vezes tem que ser chato com detalhe, então eu vou corrigir o Eduardo e o William aqui, porque a promessa do Lula não foi essa. A promessa do Lula foi isentar do imposto de renda até quem ganha R$5 mil. Foi a promessa de campanha dele. Boa lembrança. Ele está cumprindo parcialmente a promessa, né? Espero que até o final até 2026, até o final do mandato dele, ele consiga cumprir a promessa toda, né? Seja, consiga dar essa isenção de R$5 mil. Porque, como todos falaram, é um dinheiro que faz a diferença, né? São R$200 que libera um gás a mais, que libera, às vezes, até uma viagem, que libera uma alimentação melhor. Então, é uma medida que a gente tem que comemorar, sim, né? Dar parabéns para o presidente Lula, pelo governo Lula, para o ministro Haddad, de terem conseguido fazer, né, aumentar essa isenção. Só que a promessa, e aí a gente tem que ficar de olho, a promessa é R$5 mil. O presidente tem mais 3 anos e 8 meses para cumprir essa promessa de levar até 5 mil. E aí o buraco é mais embaixo, sob o ponto de vista de onde tirar o dinheiro. Não, é só recuperar o dinheiro que o Toffoli está deixando de arrecadar.